Haru, o nosso prota, encontra Kashi numa ponte, só para dizer a ela que Leoa se emocionou lendo sua novel. Kashi parece se emocionar, e nesse momento, ele chega à conclusão que se apaixonou por ela. Na sala de aula, Haru tá conversando com seu amigo Tetsuiko, enquanto os garotos olham fotos da Kashi pousando, babando nela. Tetsuiko pergunta ao Haru se ele vai arrumar alguma namorada até o Festival das Declarações, falando que talvez ele escolha uma das 7 namoradas dele para fixar. O prota fica meio sem jeito quanto a isso, perguntando ao Tetsuiko quem ele irá escolher, e ele responde Kashi, fazendo Haru ficar meio estranho, dizendo que não liga e tal, e isso foi o Tetsuiko enchendo o saco dele, afinal ele sabe que o prota gosta dela. O prota fica puto com ele e começa a esfregar sua cabeça, momento este que chega a Kashi, perguntando se ele não queria falar com ela, logo o prota começa a ter uma conversa rápida com a mesma, isso enquanto uns caras se perguntavam qual seria o tamanho da Kashi, e Tetsuiko ouvindo, fala em voz alta que eles estavam olhando as fotos dela, fazendo ela ofender eles, dizendo que gente desse tipo são desprezíveis e deveriam entrar em extinção. O prota e seu amigo ficam olhando a situação, enquanto o Tetsuiko diz que ela é muito areia por caminhãozinho do prota, afinal ela é inteligente, boa nos esportes, que seu trabalho de estreia ganhou o prêmio literário Akutami e que ela tem fotos em revistas, além da fama nacional. Mas o prota diz que eles se dão bem, e comenta da conversa com ela no inverno passado, na ponte. Descobriu assim que eles moram perto e assim começaram a conversar desde então. Após a Kashi rasgar seu caderno só porque uma garota queria copiar dele, ela sai e vai escrever algo na biblioteca, assim o prota encontra ela, vendo que ela chorava enquanto escrevia, deve ser sua novel. Na sala de aula novamente, Tetsuiko diz para Haru pedir a Kuroha em namoro, fazendo o prota acertar o próprio dedo com um martelo. O amigo continua, dizendo que ela já cuida dele, assim talvez ela aceite. Tetsuiko comenta que ele não veio ver ele depois do almoço, e fala para ele se desculpar, mesmo ele dizendo que fez nada. Haru elogia ela, dizendo bons aspectos dela como ser bonita e ter boa comunicação, bem no momento que ela chega, perguntando se ele acha isso dela. Ela pergunta a ele o motivo de estar envergonhado, e diz que ama isso ele, deixando ele mais envergonhado. Um bando de aleatório feio demais diz que invejam o prota por ter uma loli mais velha e planejam como matar ele. Haru aproveita a oportunidade para sair de fininho, mas Kuroha o impede, perguntando se ele está assim só porque ela pediu ele em namoro, surpreendendo a sala. Ele vai até ela sem jeito, dizendo que adoraria namorar ela e seria divertido, mas não consegue dar uma resposta, assim ela diz que era só uma brincadeira, fazendo ele ficar puto e bagunçar o cabelo dela. Após isso, a amiga da Kashi pergunta em voz alta se a Kashi vai namorar o Rabi-senpai, e ela confirma, dizendo que ele se declarou semana passada na praia que eles foram. Tatsuiko diz que esse cara tem um pai que é ator e que estreou o próprio filme recentemente, dizendo ser um bom para ela. Haru sai da sala meio triste, dizendo ir para casa. Sentado à beira de um rio, Haru está todo triste lá, até que Kuroha chega nele, encostando nas suas costas. O prota diz que ela é muito legal, afinal mesmo ele negando o amor dela, ela tá com ele. Ela diz que era brincadeira, mas ele sabe que era verdade. Ela abraça ele, dando conforto, e diz a ele que eles devem se vingar da Kashi seu namorado, e embora o prota discorde um pouco, com a Kuroha fazendo ele ficar com ciúmes, os dois juntos decidem que vão se vingar. Numa sala de aula, Haru e Kuroha bolam um plano para afetar a Kashi, e assim a loira recomenda eles fingir namorar, afinal se Kashi deixa Haru por perto, ele deve sentir algo, assim poderia afetar ela de alguma forma. Embora ele aceite, ele fica bem envergonhado, isso enquanto ela provoca ele, falando perto do ouvido, passando a mão nele, deixando ele mais envergonhado. Ela sugere que para marcar o namoro de mentira deles, eles deveriam selar com um beijo. Ele cai no susto com isso, e ela vem até ele, ficando por cima e indo beijar ele, mas ele lembra da Kashi e não consegue, saindo correndo. Que ódio, ele sai na escola perguntando sobre o Abi, procurando podres, mas não consegue, e já em cima do colégio, ele lamenta, afinal só falam bem dele. Nesse momento o próprio Abi chega nele, perguntando se não foi o prota que saiu perguntando dele. O prota questiona como alguém famoso como o Abi lembra dele, e o Abi diz que não lembra mais que reconheceu, chamando de o talentoso ex-ator mirim. O pai de Haru era um dublê e sua mãe era uma atriz não muito famosa, e por conta desses dois, o prota adquiriu habilidades de atuação quando novo. Abi diz que conheceu ele porque uma vez o pai dele fez um filme com o prota, e falou muito bem dele. Nessa época Abi estava tentando atuar também, mas nunca foi bom com isso. Ele quase desistiu, mas manteve a persistência por causa do prota. Quando a Kashi contou para ele que Haru estava no colégio e ele percebeu que o prota gostava dela, ele decidiu então namorar ela, só para afetar o prota, afinal ele o odeia e quer ser melhor que ele de alguma forma. Dessa forma, ele disse que até o festival vai pedir ela em namoro de forma oficial, e sai dali, desejando boa sorte para o prota. Na sala de aula, o prota e seu amigo conversam, e o prota diz que quer fazer um roteiro para vencer o Abi, mesmo sendo difícil. Tatsuiko diz que ele deve pedir ajuda para Kashi já que ela é boa nisso, e o prota nega contudo, pois não tem coragem.
Nesse momento chega a Kuroha, perguntando o motivo do prota não responder às mensagens, afinal ela queria ir para a escola juntos já que era o primeiro dia que eles namoravam, surpreendendo a sala, principalmente os gados estranhos dela. Isso tudo chama a atenção da Kashi, e Tatsuhiko diz que essa é a melhor oportunidade, empurrando o prota na direção dela. Todo sem jeito e envergonhado, o prota pede ajuda dela para o roteiro, e ela concorda em ajudar, dependendo do pagamento. Assim ele pega o número dela. Em casa, o Haru recebe uma mensagem da Kashi, dizendo que quer ligar para conversar sobre o roteiro. Enquanto o Haru pira por conta da mensagem, Kuroha chega na casa, e assim descobrimos que eles são amigos de infância que moram um do lado do outro. Kuroha tem mais 3 irmãs inclusive. Kuroha fica arrumando a casa até encontrar uma foto do prota criança junto de um menino chamado Shiro, é claramente uma menina, e o prota diz que era um amigo que ele fez quando pequeno. Em seguida o prota sobe no quarto para atender Kashi que tá ligando. No quarto, eles têm uma rápida conversa, mas Kuroha fica gritando de longe, fazendo Kashi perceber e dizer que depois eles conversavam a sós na biblioteca. Em seguida da ligação, Haru desce para comer com a Kuroha, e a menina diz que sabia ser a Kashi no telefone, e pergunta ao Haru se isso não pode ser uma cilada dela, já que ela está com Abi, fazendo o prota ficar puto, se perguntando como ela ousa pisar em alguém assim. Kuroha diz que embora sua ingenuidade ela ainda ama ele, só para provocar, e ele retruca, começando uma troca de provocações entre os dois, com ele tentando apelar, mas quando finge que vai dar um beijo, ele para, afinal não consegue fazer isso, mesmo com Kuroha literalmente implorando por isso e indo para cima do cara, mas sendo interrompidos por uma mensagem da Kashi. No próximo dia, Haru e Tatsuhiko estão praticando uma peça, mas por algum motivo o prota desmaiou. Na enfermaria, a Kashi estava esperando o prota acordar, e assim que ele se levantou, ela mostrou uma parte do roteiro para ele, onde ela dá a ideia de se apresentar no início do festival, para assim ter mais destaque e ir controlar o festival. Ele agradece, mas ela puxa o roteiro e diz que ainda precisa do pagamento. O prota diz que não tem muito dinheiro, mas ela diz que não quer isso e sim que ele responda uma pergunta, o motivo de ter parado de atuar. Ele diz que quando novo, sua mãe conseguiu um papel como mãe num filme junto do prota, e ela estava muito feliz, por conta disso ela iria se esforçar muito, entretanto, em uma das cenas, ela acabou batendo a cabeça e falecendo. O pai quis cancelar o filme mas Haru não deixou, afinal a mãe dele queria muito fazer isso e odiaria cancelar por causa dele. Assim seguiram com as filmagens, e quando estreou, fez muito sucesso, mas após isso, Haru entrou em hiato indefinido por causa do incidente. Kashi se emociona com a história e entrega o roteiro a ele, agradecendo e saindo. Fora da escola, é revelado que ela era o tal do Shiro, e que Haru foi seu primeiro amigo. Nessa época, ela disse que quando terminasse de escrever a sua novel, o Haru atuaria como protagonista, e ele concordou. Mas, o prota não foi mais ver ela, e ela sem saber o motivo, criou raiva dele, afinal ela gostava muito dele e queria que ele atuasse na novel. Por raiva a ele, ela cresceu decidida que seria uma linda mulher e habilidosa só para se vingar. Quando reviu o prota, ela percebeu que embora todo o ódio, ela amava ele, e embora não fosse o mesmo ator mirim de antes, o sentimento persistia, sobrepondo o ódio. Em casa, Haru tá conversando com Kuroha, dizendo que do roteiro. A ideia é que o Abi começa dançando e cantando, assim em seguida entra o prota fazendo o mesmo e roubando os holofotes. Após isso, ele se declara para Kashi. Kuroha diz ser uma armadilha óbvia, mas Haru diz que mesmo assim quer tentar, afinal é uma oportunidade de humilhar Abi. Ela começa a ficar meio triste, afinal como tem chances da Kashi aceitar a declaração, o namoro de mentira deles iria acabar, mas ele conforta ela, e diz que vai começar a praticar com Tatsuhiko em casa. Ela chega perto dele e diz que ele vai conseguir, afinal antes ele atuava para a mãe dele, e agora ele vai atuar para outra pessoa. A galera toda tá no colégio se preparando para o festival. Tatsuhiko comenta com o prota que inicialmente achou seu plano de vingança ridículo, mas depois entendeu, visto que ele só está lutando pelo seu primeiro amor, tentando ofender o prota, entretanto Haru tá bem determinado a vencer. Após isso tudo, na sala de aula após apanhar dos gados da Kuroha por ter elogiado ela, Tatsuhiko diz que tem alguém chamando o prota, sendo um menino suspeito. Nas escadas então é revelado ser Shiro, que conversa com o prota de longe por um tempo, e assim o prota se explica por ter sumido e afins. A conversa segue até Shiro se aproximar e revelar ser a Kashi, e assim explica com os olhos lacrimejando que o prota achou que ele fosse um menino porque se confundiu com o seu pai a chamando de Shiro, ele escutou Shiro. Ela diz que cresceu e se tornou a mais bonita por causa dele. Ele pede desculpas, e ela diz que não tem problema, apenas que comece a chamar ela de Shiro. Ela sai de lá toda feliz, encontrando Kuroha que estava escutando tudo. Kuroha diz que já sabia que era Shiro, e diz que mesmo assim não vai desistir do prota. Quando a Shiro vai embora, Kuro vai conversar com o prota, dizendo que ainda assim nenhuma delas perdeu ou ganhou.
Ela também admite odiar Shiro. O prota diz que com ele, a Kuro é mais honesta com seus sentimentos, deixando ela envergonhada no canto. O resto do dia eles passam juntos, pescando e fazendo diversas coisas. Quase chegando o fim do festival, ela diz que tá chegando na hora, e isso indica ser o fim do namoro de mentira deles. Ela dá um tapa nele para selar esse final, e muito triste e chorando, ela diz que vai ficar assistindo, antes de ir embora. O festival começa, com um monte de aleatórios se declarando, até chegar o último, Abi. Ele diz que quer se declarar para Shiro, mas é ruim com palavras, e por isso irá cantar e dançar. O show começa e ele dança e canta, um muito estranho inclusive kkkkkkk, até que o Haru entra, já cantando e dançando também. Assim segue a performance, até Abi ir embora, deixando só o prota no palco. Agora, era a hora de se declarar. Ele chama a Shiro, e diz que gostava dela, mas com o tempo percebeu quem realmente sempre esteve com ele, e quem ele realmente gosta. Ele chama a Kuroha, e diz que a ama. Assim, pede para ela namorar com ele? E ela nega, deixando o prota em choque. Após esse vexame lamentável, Tetsuhiko tá conversando com o Abi, dizendo que ele se forçou a ser um vilão nisso tudo, e Abi concorda, dizendo que esse era um plano da Shiro para chamar a atenção do prota, já que Kuro tava com uns papos de namorar com ele antes. Tetsu perguntou o que ele ganhava com isso, e Abi diz que ele é muito fã do prota, só por isso já valia a pena, assim como também a Shiro ser como uma irmã para ele. Tetsuhi diz que ele é muito bonzinho, e pergunta se então este é o final feliz, mas o Abi diz que não é, e sim um final onde todos saem perdendo, afinal Shiro ficou muito triste, Kuro ficou arrependida por ter negado o prota, parece que foi por vingança dele ter negado ela antes, não entendi direito, e o prota por não ter ficado com nenhuma das duas. Haru, Kuro e Shiro estão em seus quartos lamentando pelo que aconteceu. Haru está extremamente envergonhado por ter feito isso em público e tomado um fora. Kuro diz que exagerou na vingança, mas que ainda gosta dele e não vai desistir, além de culpar a Shiro por isso ter acontecido. Shiro está triste por ele ter se confessado a outra, mas ainda gosta dele, e culpa a Kuro por desviar a atenção dele. Tatsuhiko entra na sala, encontrando os três na maior deprê possível, e assim se senta, dizendo que deveria imaginar que estariam assim. Nesse momento, a direção chama o Haru, e o prota questiona o motivo disso. Assim o Tatsu assume que gravou o festival e postou na internet, e o vídeo bombou, tendo mais milhares de views. Rapidamente o Haru tá famoso novamente. Enquanto eles conversavam sobre isso, uma garotinha chamada Momo, que o pessoal diz ser a atriz super famosa que participou de um filme chamado A Irmãzinha Perfeita, chega na sala pulando no prota, abraçando ele no chão. Kuro e Shiro chegam atrás do prota exigindo explicações, e assim ele fala que ela é a kawaii dele, afinal eles eram da mesma agência. Momo diz que ele ensinou muitas coisas para ele, tais como atuação e comunicação, e deixa implícito mais algumas coisas, só para provocar as garotas. Após isso, Tetsu e Haru estão comendo uma pizza que o prota gostou muito, e ao perguntar quem fez, Asahi Rena chega, entregando seu cartão e dizendo que ela é uma faz-tudo. O prota, que até agora está babando nos seios dela, pergunta se ela faz de tudo mesmo, e ela confirma, exceto serviços sexuais, deixando ele depre, sendo zoado em seguida pelos dois. Enquanto ele tem seu saco enchido, Shiro chega no prota, convidando para sair toda envergonhada, afinal o pai dela esteve procurando pelo Haru por todo esse tempo, e agora que ele apareceu, ele quer rever ele. Ele concorda com a ideia, e nesse momento, chega Kuro, no qual deixa o prota muito nervoso, tão nervoso que se transforma num macaco minúsculo, e se esconde atrás da Shiro. Shiro aproveita a situação para dizer o quão Kuro deixou o prota traumatizado, fazendo ela se sentir mal e sair dali, com os olhos lacrimejando. Antes de ir para casa, o prota está naquele lago que ele fica direto, jogando umas pedras na água e falando com Tetsu por celular, que pergunta em relação a Kuro, se o prota odeia ou alguma coisa assim. O prota diz que não, e entende ela, diz ser até justo ela ter agido daquela forma, e por fim diz que vai ver ela depois. Do outro lado do telefone, o Tetsu desliga e mostra que Kuro estava ouvindo. Haru chega em casa, e logo é recebido pela Momo. Enquanto empurra, ela manda aquela clássica fala: prefere jantar, tomar banho? Ou talvez me queira. Ele quase cai na dela, mas logo pergunta como ela entrou ali, e ela não revela, dizendo que a chave só caiu do céu. Lá dentro, já comendo juntos, ela revela que por conta dela ninguém tá ali, afinal foi ela que mexeu uns pauzinhos para a imprensa não ficar em cima. Ele agradece, mas ela fala que o motivo de ter ido até ali não era só para ficar sozinha com ele, mas também que precisava de ajuda e só ele podia ajudar. Ela disse que a direção do estúdio foi mudada, e agora é um tal de Chan, e que ele viu o vídeo do Haru e agora quer ele de volta. Ela entregou a ele 2 cartões amarelos, sendo um para ele e outro para Kuro. Nesse momento, a Midori, junto de mais 2 irmãs, mais 3 são irmãs da Kuro, batem na porta,
e antes dele abrir, ele esconde a Momo. Quando abre, elas dizem preocupadas que a Kuro tá estranha, parecendo que tá com amnésia. As irmãs coloridas, elas são chamadas assim, dizem que a Kuro está estranha demais, afinal não colocou coisas estranhas na comida, como chantilly no arroz. Nesse momento, Momo aparece, fazendo as irmãs achar que o Prota é um safado que, agora que a Kuro dispensou ele, tá trazendo mulheres para casa, mas ele explica quem ela é, e a Momo se parece ser bem amigável. Embora isso, Momo fica provocando, ficando perto demais do Prota e dizendo que por estar tarde iria dormir ali mesmo. Após a breve conversa de todos, Momo chama um motorista e vai embora. Dentro da casa, o Prota conversa com as irmãs sobre a Kuroha, que ela perdeu a memória do festival inteiro e afins, tá na cara que isso é mentira. A segunda mais velha diz que a Kuro quer encontrar ele amanhã antes de ir para a escola, e pede para ele dar um jeito. Entretanto, isso afeta o Prota, afinal ele tá meio traumatizado ainda, e a terceira mais velha reafirma isso, dizendo que a pressão é tão grande que ele deve estar a um passo de cometer suicídio. Após essa conversa, elas se despedem, e uma delas diz a ele que independente do caminho que ele siga, entre o amor e a dama, que ele seja feliz. No próximo dia, Haru se encontra com a Kuro, no qual conversam sobre a questão da amnésia. Ela pergunta se eles não podem tentar de novo, e ele diz que sim, pedindo para ela ficar do seu lado. Inclusive, o trauma dele é bem evidente, visto que ele nem consegue que ela toque nele. Enquanto eles falavam, Shiro chega no seu carro, e convida ele para ir com ela, já que na porta da escola deve estar cheio de paparazzi. Ele diz que vai mas leva a Kuro junto. No carro, ele diz que Kuroha sofreu amnésia, mas Shiro diz desconfiar, então Haru diz que tem um plano. Na escola, Haru e Kuro estão sozinhos numa sala comendo. O plano do Haru é entregar a ela uma salsicha em forma de polvo, afinal ela teve uma experiência traumatizante com isso e talvez isso deve dizer se ela está com amnésia ou não. Mas ela concorda em comer bem fácil, fazendo o Prota se convencer que ela tá com essa doença mesmo. Enquanto ele oferece, ela não abre a boca e sim faz sinal de beijo, são as provocações de sempre. Depois dela espancar ele por ter afiçado com vergonha, ela pergunta a ele sobre o que fará na agência, assim ele se lembra disso e entrega a ela o cartão dela. Ele pede a opinião dela, e ela diz que é contra isso, visto que ela sabe como ele ficou antes. Ela diz que ainda assim vai com ele na agência, não por ter interesse e sim para acompanhar, e assim abraça ele. Em seguida, Shiro vem correndo até a sala, passando por Tetsu que estava na porta, e pergunta ao Prota o motivo dele não querer voltar para a agência. O Prota pergunta como ela sabe, e Tetsu diz que ela viu por uma câmera que ela pediu para Rena fazer. Após tudo isso, ambos estão comendo juntos, o Tetsu comendo um hambúrguer gigante kkkk. Eles conversam sobre a decisão do Haru, afinal, se ele aceitar voltar à fama, não terá tempo para a escola, então pensando nisso, o Tetsu teve a ideia de fazer um canal chamado Canal Ultramarinho, usando o clube de entretenimento, assim o Prota teria tempo também para a escola e ainda entrar no mundo da fama. O Prota diz achar interessante, e diz que vai decidir após ir falar com o pessoal da agência. Tetsu e Shiro dizem que quer ir junto, e ele deixa. Na porta da agência, Haru e Momo estão aguardando o pessoal. Momo diz que foi ali que eles se conheceram, e Haru comenta que ela atacava a todos sem motivo nenhum. Momo complementa que o Prota antigamente era sem graça normalmente, mas quando atuava era outra pessoa, era uma tal ação pura. Quando todos chegam, eles entram. Lá dentro, estão todos de frente com o Chan, que já começa oferecendo suas vagas. Kuro recusa de imediato, mas ele insiste, falando que o que Kuro irá ganhar em até 3 anos seria 10 milhões, e o Haru seria 300. Haru fica todo bobo pensando que assim ele poderia pedir a Rena para fazer coisas sexuais com ele, deixando literalmente todas as meninas na sala putas. Entretanto, mesmo com todo esse dinheiro, Kuro recusa, mas o cara não para de insistir, até que ela fala diretamente que veio recusar então não vai aceitar e ele pergunta se os pais dela não deu educação. Nesse momento, nosso chá de Prota se levanta e pega o vinho que Chan tava bebendo, jogando tudo na cabeça dele e falando para ele respeitar a amiga de infância dele. Após derrubar o vinho nele, o Chan chama todos de lixos, deixando o Tetsu bem puto e partindo em cima do cara, pegando pela gola. Mas Haru afasta, segurando ele, e o Chan pega o telefone, dizendo que vai ligar para a polícia. Nesse momento, chega o pai da Shiro, e assim eles explicam a situação. Todos descobrem que ele é o patrocinador para a volta do Haru, e eles comentam sobre a situação. Todas defendem o Haru, e Momo diz ter um plano para não envolver polícia, afinal Chan não sai ganhando se isso acontecer. O plano é um tipo de duelo de comerciais. Se Haru ganhar, Chan deixa ele em paz e fará nada para prejudicar. Se perder, Haru trabalha para Chan. O FDP concorda com isso. Momo então diz que farão 2 comerciais, um no estúdio e outro pessoal do Haru, e aquele que mais tiver reconhecimento vence.
O comercial do Prota será postado no canal Ultramarinho, e irão começar as gravações no estúdio daqui a algumas semanas, dando vantagem para Haru. O pai de Shiro diz que vai ajudar com o que puder e Chan disse que está tranquilo com a vantagem. Haru pergunta se Momo vai ajudar ele no comercial dele, mas ela diz que para mostrar como amadureceu, irá participar do comercial do Chan. No carro, Haru pergunta por que Momo não aproveitou a oportunidade para sair da empresa caso Haru ganhasse, como condição, e ela diz que vai adicionar isso depois em segredo. No próximo dia na sala de aula, eles conversam sobre o que farão. O pai da Shiro quer fazer um comercial sobre um produto isotônico. Shiro diz ter montado um plano e que está animada. Assim eles começam os preparos. Um flashback da Momo é mostrado, a sua irmã mais velha cuidou dela e por isso estava sempre muito ocupada, e isso deixava Momo meio para baixo por ver ela se esforçar tanto. Quando ela entrou nessa vida de atuação ela conheceu o Haru, ela estava no fundo do poço, mas Haru conseguiu tirar ela de lá com seu brilho, e uma cabeçada. Na casa da Momo, sua irmã chega, e as duas assistem o comercial do Haru. Não foi grande coisa, a gravação estava ruim e bem amadora, e assim Momo diz que infelizmente vai ganhar, mas numa ligação com Haru, ela descobre que ainda não tinha acabado, aquilo era só uma parte. Mais tarde ela vê o projeto final, onde passa um clipe musical na propaganda com um tema bem psicótico, e ficou muito forte. O clipe rendeu o dobro de visualizações do que o comercial do Chan, assim eles ganharam. Fora da escola, Tetsu conversa com o pai da Shiro, e ali o pai descobre que ele é filho do Chan, e por isso tá fazendo tudo isso. Tetsu diz odiar caras ricos por isso. Após sair do carro, ele encontra Abi, que diz saber da situação e que quer ajudar Tetsu, afinal assim ajuda de alguma forma o Haru e Shiro. Conversa vai e vem e Abi pergunta quem mais saiu ganhando, assim Tetsu diz que primeiro é a Kuro, e depois ele mesmo, afinal Kuro queria que Haru não entrasse no mundo artístico e ele queria se vingar do Chan, inclusive é por isso que ele se aproximou do Haru. Na escola, Haru tá junto da Shiro e Kuro, e chega do nada Momo, que agora que saiu da agência, tem tempo para a escola, e assim se transferiu para a escola do Haru, só para ficar perto dele, e diz que era isso que ela queria desde o início, afinal estava faminta de amor. As duas meninas ficam muito putas, correndo atrás do Haru. Fora da escola, Rena diz que o Prota foi para outro lado, mas ele estava escondido perto dela, afinal ele que pediu para ela fazer isso. Eles têm uma breve conversa sobre Tetsu e a amizade deles, mas foi bem rápida, porque Kuro chega e assim ele tem que correr. No caminho para casa, naquele lago, Haru e Kuro conversam, comentando que as provas estão chegando e Haru tá meio ferrado quanto a isso, afinal enquanto ele dormia ela observava tudo. Haru pergunta como ela lembra disso, se a amnésia dela inclui o verão. Ela se faz de boba, e ele tilta. Haru descobre que Kuro mentiu para ele, ficando bem sentido e perguntando o motivo disso, mas Kuro insiste em não dizer a ele, deixando ele mais puto e chamando ela de coração negro, afetando muito a Kuro porque isso é um tabu entre eles. Ele continua chamando ela de coração negro, fazendo ela tiltar e acertar a cabeça dele, saindo correndo. Em casa, ele lamenta por ter dito aquilo e pensa que agora ela tá furiosa, mas ainda assim só queria que ela tivesse sido honesta. Kuro na casa dela também tá toda agoniada, afinal queria que Haru só entendesse pronto. Shiro em sua casa liga para Tetsu, dizendo ter um pedido a fazer para ele. Na escola, numa sala estão Haru, Kuro, Momo, Shiro, Tetsu e Rena para a primeira reunião oficial do clube. Tetsu explica rapidinho sobre como vai funcionar as coisas, algo como todos têm direito a voto anônimo, podem usar só um veto e sobre membros oficiais e membros não oficiais, Rena única não oficial até então. A primeira reunião se inicia, e Tetsu diz querer fazer uma gravação usando as meninas do clube, e inclusive eles estão falando do canal Ultramarinho. Ele diz que quer fazer isso para aumentar a popularidade do canal, e que as meninas terão de usar roupas de banho em Okinawa, com ele reservando o lugar por 3 dias e 2 noites, claramente por benefício próprio. Haru adora a ideia, mas todas as meninas discordam disso, afinal usar roupa de banho é demais, assim Shiro pede para ele retirar isso senão seria obrigada a usar veto agora, sendo assim injusto, pelo que entendi, veto é tipo cancelar uma votação. Tetsu tira essa condição, mas Kuro diz que não poderá ir afinal irá deixar as irmãs dela sozinhas. Tetsu diz que elas podem vir juntas como membros não oficiais e que ele irá arcar com o custo, e assim tem o voto, sendo de 2 negando e 3 concordando, e Shiro acusa Kuro de ter votado em sim só para reconciliar com o Prota. Todos concordam suave com o resultado, já que essa será a única lembrança que eles terão em clube. Kuro fala que ainda assim as notas do Haru estão ruins, então pergunta se pode usar esses dias para estudar também, Tetsu deixa. Momo também vai estudar, já que ela tem um mínimo de nota e presença.
Momo pergunta se Tetsu já escolheu o lugar, e ele diz que arrumou um lugar com o pai da Shiro. Assim Kurun percebe que isso foi tudo armação dela e do Tetsu, mas antes de ter briga, Haru corta ela, dizendo que ela tá sendo ofensiva demais e para ela parar, afinal se ela nem honesta é, não deveria ficar caçando problemas. Na casa do Haru, de noite, Aoi, a irmã mais nova da Kuro chega e diz que hoje será ela que irá limpar as coisas na casa, normalmente é a Kuro que faz isso. Aoi fica cantando enquanto limpa, mas logo percebe que Haru percebeu e fica super envergonhada. Após isso, eles vão jantar juntos, e ela diz gostar muito do Kuro e dele. Aoi pergunta sobre o problema do Haru e Kuro, afinal a irmã dela anda estranha, certeza que ela tá perguntando por que Kuro mandou. Ele diz a ela tudo o que aconteceu, e pede a opinião dela. Ela diz que não tem certeza, mas acha que os dois têm culpa. Ele diz que ela não sabe ser honesta, e Aoi diz que nem todos sabem ser tão verdadeiro como Haru, e que Kuro não tá sabendo lidar com isso. Por fim na conversa, ela pergunta se Haru não tá gostando de outro alguém, porque se for entrar num relacionamento, não pode haver dúvidas. Ela diz para tomar cuidado na viagem, afinal vai que ele se apaixona por outra garota, já que no grupo ultramarinho é cheio de garotas atraentes. O prota pergunta se ela acha que ele cairia tão fácil no charme delas, e Aoi, na maior sinceridade, diz que sim. Tetsu tá na casa dele, e lembra de uma conversa com o pai da Shiro, onde ele diz que Rena é irmã dele de outra mãe, e esse cara é cheio dos segredos credo. Logo Shiro liga para ele, agradecendo pelo plano e falando que vai conseguir o que quer, irá fazer o prota se declarar para ela, afinal ela é o primeiro amor dele. Ele deseja boa sorte. Após desligar, ele pensa consigo mesmo que se o Haru arrumar uma namorada, a aliança ultramarina vai pelos ares. Iniciou o verão e eles viajaram. Parando para comprar comida para os 3 dias, Haru conversa com a irmã mais velha da Momo, que pergunta muitas coisas para ele, como se Shiro é o tipo dele, como tá as coisas com a Kuro e se ele acha a Momo fofa. São tantas perguntas que faz o Bucha cair apavorado. Lá dentro do mercado, Momo pergunta ao que o prota gostaria de comer, e Shiro pergunta se ela sabe cozinhar, afinal atrizes normalmente não manjam muito. Momo pergunta se ela tá perguntando por que ela é ruim na cozinha, e Shiro nega, assim elas decidem fazer um duelo de culinária. Haru e Tetsu estão assistindo as meninas querendo fazer esse duelo, e Haru diz que se ele for comer e morrer, é para Tetsu comer junto, mas ele diz que não vai, enquanto Haru diz que vai. Eles ficam nessa até a irmã da Momo chegar e perguntar qual vai ser o tema, e assim é escolhido o Otor, enquanto Shiro só queria fazer frango. Enquanto eles escolhiam os ingredientes, Momo percebe Rena afastada gravando, e vai até ela pedindo para ela ficar com eles, mas Rena disse que não sabe muito bem fazer isso afinal nunca fez, mas Momo é muito legal com ela. Lá fora, no carro, Haru tá pensando na Kuro, e Tetsu chega por trás, dizendo exatamente o que Haru estava pensando. Haru pergunta o que ele faria no lugar dele, e Tetsu diz que faria um harém. Após Haru dizer o quão desprezível é o Tetsu, o amigo diz que é melhor fazer todas felizes. Haru sente que alguém estava por perto, mas vê ninguém, indo embora assim com o Tetsu. Na verdade, Momo e Rena estavam escutando escondidas, e Momo diz que eles não concordam de fato, afinal enquanto Haru é mais pé no chão e segue a lógica, ele inveja Tetsu por ser tão fiel às suas ideias. Momo diz que Haru não ter negado totalmente a ideia de ter um harém é uma surpresa para ela e parece gostar disso, visto que a posição dela num relacionamento com o Haru tá prejudicado pela Shiro e Kuro. Dessa forma, ela pretende que ele tenha um harém, para que ele fique com todas, incluindo ela. Eles chegam na casa, e antes de entrar, Haru já fica babando o saco da Shiro. Tetsu ri e diz o quão Haru é a-ovo de quem tem dinheiro e poder. Eles entram e Shiro diz quem ficará em cada quarto. Como são 5 e em cada tem camas, Momo e sua irmã ficarão em um, Haru e Tetsu em outro, ela e a Rena em outro, e os 2 restantes serão para Kuro e suas irmãs. Lá em cima tinha uma pequena piscina, e todos estão lá agora. Tetsu sugere para Shiro que todos coloquem roupas de banho e entrem nela, e claramente Shiro não gosta da ideia. Tetsu chega neles perguntando se dava para pular no mar dali, e com a confirmação da Shiro, ele joga o prota lá embaixo. Após isso, eles vão para a praia e começam a se divertir. Enquanto isso, Kuro tá se preparando hard para estudar com o prota, ela vai só no 2º dia, afinal ela tem que esperar suas irmãs que já tinham compromisso antes. Akane, a terceira mais velha provoca Kuro dizendo que agora Haru deve estar babando nas meninas de biquíni, deixando ela possessa. Na praia, Haru tá brincando de bola com a Momo. Tetsu vai até a Rena e diz que ela pode se divertir, assim ela fica feliz e se levanta, tirando sua blusa e revelando seu biquíni. Haru baba nos peitões, fazendo Tetsuo derrubar no chão. Haru recebe uma mensagem da Shiro, pedindo para ele encontrar ela mais distante dali para mostrar o biquíni dela, afinal ela tem vergonha de fazer isso na frente de todos, e como um pervertido que é, Haru vai na maior velocidade de todas. Haru fica aguardando Shiro, que chega depois dele.
Ela pede para ele abrir os olhos, assim ele abre, vendo ela coberta. Ela sorri dizendo que esperava outra coisa, mas ela diz que só estava coberta para os outros não verem ela assim, e logo tira aquilo, mostrando seu biquíni a ele. Ele fica de boca aberta, e ela pede que ele fale o que achou. Ele diz que ficou muito lindo nela e que adorou, fazendo ela lacrimejar e dizer que queria ter ouvido isso há muito tempo. Ela pergunta se pode se sentar e ele deixa, e assim Shiro senta no colo dele, deixando ambos corados. Eles ficam num climinha por um tempo, mas quando iam se beijar, o celular toca, e ao atender, era Momo, dizendo que viu tudo e gravou. No mato, estava ela, Ren e Tetsu vendo tudo, e Momo disse que não tinha intervido ainda porque Tetsu disse que queria gravar, mas ela estava morrendo de raiva e corre atrás do Prota, dizendo que também queria sentar no colo dele. O Prota tentando afastar ela toca em seus peitos, derrubando um monte de bojo, deixando Momo tão envergonhada que disse que iria matar ele e morrer em seguida. Na casa, Momo e Shiro estão ensaiando a coreografia que irão fazer no vídeo, e o Prota, junto da Rena, estudando, embora ele não consiga prestar atenção. Momo foi muito bem no ensaio, o contrário da Shiro que tá envergonhada. Haru diz que Shiro tem de tentar ser mais fofetal, e se levanta, mostrando como deveria ser. Ren e Tetsu dizem o quão é perturbador ver um homem fazendo poses e expressões fofas, embora Rena ter gostado por um instante. Momo vai até o Prota, parabenizando ele por isso, dizendo que for o fato de ser nojento um homem fazer isso, foi perfeito. Haru pergunta se é um elogio ou insulto, mas ela diz que foi elogio. Haru diz para Shiro que ele só consegue dançar porque ele dança para alguém, e diz para ela fazer o mesmo. Depois, Momo está fazendo comida e pede ajuda do Prota. Haru pergunta onde está Shiro, e Momo diz que ela saiu lá para fora, assim ele vai atrás. Lá fora, Haru escuta ela lamentando consigo mesma, afinal praticou o prato favorito do Prota, frango frito. Haru senta do lado dela e diz ter ouvido tudo. Ele diz que ela não precisa ser forte do lado dele afinal ele conhece ela desde pequena, sabe todas suas fraquezas. Ele diz que às vezes está tudo bem ser fraco, ela não precisa ser tão forte o tempo todo. Ela agradece por isso e os dois entrelaçam as mãos, começando um climinha entre os dois. Eles aproximam os rostos e quando iam se beijar, ele lembra da Aoi dizendo para ele ter cuidado, assim fazendo ele parar com isso. Eles se levantam e seguem andando pela praia, juntos. Eles dormem, e Haru acorda no próximo dia com Kuro e suas irmãs na casa, com a loirinha perguntando se eles se divertiram sem ela. Kuro chega na casa, e já começa a caçar confusão com o Prota, mas as irmãs seguram ela e impedem algum problema. Mais tarde, Tetsu explica o que eles farão. Primeiro vão ensaiar um pouco, depois vão aproveitar na praia e em seguida irá começar os estudos, assim todos irão se divertir. No ensaio, todas estão indo muito bem, e Haru vai até a Shiro elogiando ela. Kuro olha de longe, pensando consigo mesma que está aliviada por nada ter acontecido entre eles, mas ainda assim precisa fazer algo. Na praia, todos estão se divertindo já com suas roupas de banho. Haru vê cada irmã chegando, mas quando olha para Kuroha, claramente ele baba mais, fazendo até Tetsu brincar que essa deve ser a primeira vez que Haru olha para sua amiga de infância com interesses amorosos. Minori, a segunda mais velha, chega na Kuro perguntando se a Shiro não era aquela menina que ganhou um prêmio de literatura, e diz o quão ela é bonita, em seguida falando que ela perde em tudo nela, sendo em rosto, altura e peito. Shiro chega até nela dizendo que ela é muito honesta, chamando ela para conversar, sendo bem legal com ela. Minori diz para Kuro que ela também perde na personalidade, e única coisa que ganha dela em ter coração podre. Kuro fica brava com ela, fazendo Minori correr atrás do Haru, mas Kuro deixa ela parlar, pegando na orelha do Haru e puxando ele para o mato, dizendo que tem coisas para falar com ele. No mato, ela joga ele no chão e diz que agora ele tá totalmente na ofensiva, e pergunta se ele está bravo. Ele diz que claramente está, afinal ela mentiu para ele e nem pediu desculpas. Ela senta em cima dele e diz que então nesse caso vai dizer que ama ele 10x+, e isso só porque ela quer. Haru diz que nunca viu esse lado dela, afinal normalmente ou ela é muito pura, ou ela é muito assanhada ou ela é muito mandona, agora tá sendo muito sexy. O resto do dia na praia ela ficou dizendo, o tempo todo, que ama ele. Após tantos eu te amos, ele está do lado de uma estátua X reclamando o quanto ela tá persistente, mas não pode esquecer que eles estão brigados, ele vai estudar com ela. Sentados de costas um para o outro, ele percebe que uma questão está igual à outra que ele errou antes, e assim percebe que ela ficou organizando os estudos dele com cuidado enquanto ainda ensaiava. Não só isso, como ele lembra que ela ajudou ele a entrar nesse colégio, auxiliando nos estudos. Ele fica determinado a estudar, e ela percebe, sorrindo e dizendo que o ama. Na praia, todos estão preparando o palco onde farão a gravação, e Akane chega no Haru, perguntando onde vai deixar os alto-falantes, afinal ela manja disso já que faz parte de um clube de música, embora não goste do povo porque não parecem saber o que está fazendo.
Ela também diz que Haru tem muitos amigos. Haru vê que ela quer auxiliar com algo, então, fala para o Tetsu escutar as ideias da Akane, e assim ele faz, gostando muito da posição que ficaram, e deixando ela feliz. De noite, eles ensaiam novamente, e Shiro demonstra dor no tornozelo. De noite, Haru não consegue dormir, e vai até a janela para respirar um pouco, assim vendo Shiro lá fora. Ele desce até lá embaixo para espiar, e vê que ela estava treinando. Mesmo machucada, era a que mais estava se esforçando. Ela liga para sua amiga, e diz que mudou seu pensamento, agora não quer ficar um pé de igualdade com Haru, mas sim um passo atrás. Quer se apoiar nele, assim como fazia antes. Após desligar, ela continua treinando, e Haru começa a sentir algo no peito, que ele chama de veneno do primeiro amor, que estava corroendo ele. Akane estava na casa olhando para o prota, e quando a Aoi chega perguntando o que houve, ela diz que sente algo estranho no peito quando olha para o prota. No mesmo instante, a Aoi abraça ela, e em pensamento de sentir o mesmo, mas isso é perigoso, é o tal do veneno do primeiro amor, e que corrói e dói muito, ainda mais por saber que não vai ser correspondido. Às vezes é bom, porque as mínimas coisas que ele te faz irá te fazer bem, mas depois só vai doer mais. Todo mundo gosta desse cara credo. No próximo dia eles estão preparados para começar a gravação. Kuro chama o prota, mas Haru não escuta e vai até a Shiro perguntando como está o pé dela. Ela diz que está bem. Dessa forma, todas se preparam, e levantando um drone para gravar, o vídeo começa. Elas dançam e cantam, fazendo uma ótima coreografia, e quando terminam, Haru tá todo bobo pela Shiro dizendo que ela se esforçou muito, e quando Tetsu diz para fazer mais um take, ele impede. Shiro ia descer do palco, mas pela dor tropeça, fazendo o prota correr até ela e a segurando, mas machucando o braço por conta disso. Tetsu diz para Rena procurar o hospital mais próximo e manda buscar o carro. No outro dia, Tetsu está na sala do clube vendo as filmagens, até que chega Abi perguntando se está atrapalhando, e mesmo com Tetsu dizendo que está, ele continua e pergunta de como está a relação do Haru. Tetsu diz que Shiro está ganhando e muito, afinal na gravação do Haru, ele só gravou ela, e fora isso não tem ideia o motivo disso. Abi diz que Shiro vai avançar muito nisso visto que agora ela vai morar com ele. No carro, o pai da Shiro fala para Haru e Kuro que Shiro vai passar um tempo com ele para cuidar dele, já que o braço que ele mais usa está machucado. Junto da Shiro, vai uma mulher para ajudar. Kuro fica claramente incomodada com isso. Haru diz para Tetsuo que estava imaginando como seria, que iria fazer coisas safadas com Shiro, mas está longe disso, e Tetsu diz que despreza Haru por isso. Haru pede ajuda, mas Tetsu diz que se as coisas piorar ele vai ajudar, assim desligando. As meninas batem na porta do banheiro perguntando se está tudo bem, e ele diz que sim, mas elas insistem e diz que vai abrir a porta, assim ele abre. Aparentemente, as três querem dormir na casa dele hoje, e ele pede para elas serem mais amigas. As irmãs batem na porta e Momo vai abrir gritando que a família Maru estava indo. Haru pergunta por que ela tá dizendo isso e ela diz que tá praticando para quando eles forem casados. Midori abre a porta, já esculachando o prota como costume. As outras duas estavam atrás e entregam as roupas para Kuro passar a noite ali. As duas estão estranhas quanto o prota, fugindo dele quando ele chega perto. Ele pergunta para Midori se ele fez algo de errado, e ela diz que elas devem ter percebido que ele é um safado que tá atrás de muitas garotas, mas quando ele segura no braço dela, ela age estranho também, e bate nele, indo embora. Com o prota no chão, Kuro agacha ao lado dele e diz que é culpa dele, mas ainda o ama. Ela relembra que a brincadeira Aina não acabou. Nesse instante a mãe dela liga para ela, e diz que ela não poderá dormir na casa dele. A irmã mais velha da Momo também liga, dizendo para ela voltar para casa. Do lado de fora da casa, Momo se despede, pedindo para ele não trair ela enquanto estiver fora. Kuro e Shiro colocam ela dentro do carro e assim ela vai embora. Shiro pede para falar com esse Kuro a sós, assim o prota entra. Lá dentro, o prota fala com a Mai que veio junto, a Oraji, que já vem falando que não aguenta mais ficar calada e que o prota deveria parar de se achar assim, que não entende como a Momo e a Kuro gosta dele, mas a Shiro não gosta, deve ter no máximo respeito por ele só isso. Shiro chega no meio da conversa, interrompendo isso, e a Mai diz que o banho está pronto. Shiro diz que vai se trocar para alguma roupa que possa molhar, e assim ajudar o prota no banho, afinal ele não pode se lavar direito. Na escola, seria o primeiro dia da Momo, e uma galera se reúne na porta só para ver ela. Os gadões de plantão reclamam dela ser tão próxima do prota. Ela se apresenta, fazendo todos pirar. Na sala de aula, Momo tá se esfregando no prota, dizendo que vai dar comida na boca dele, fazendo os gados ir até o Haru, mas Shiro espanta eles, afastando-os. Shiro diz para Momo parar de causar problemas ao prota e diz que já preparou o almoço dele. Ela dá comida na boca dele, mas quando Haru vê Oraji na porta, ele lembra do que ela falou, assim saindo dali dizendo que precisava lavar o rosto.
Nas escadas, ele encontra Kuro, e assim os dois sobem para cima do colégio para conversar. Em cima do colégio, ela pergunta a ele se nada aconteceu na casa dele, e ele diz que nada aconteceu, no máximo estudou com a Shiro. Kuro insiste se nada aconteceu mesmo, e Haru ri um pouco, dizendo que ama isso nela, e Kuro diz que ele tá fazendo o mesmo que ela faz, e Haru diz que faz isso porque não gosta de perder. Nesse momento Tetsu manda mensagem para todos, pedindo para se encontrarem no clube urgentemente. No clube, Tetsu diz que o pai da Shiro entrou em contato e disse que uma emissora quer chamar o Haru para ele dizer o que aconteceu depois que ele sumiu. Kuro diz que é totalmente contra isso, visto que foi um tempo que ele sofreu muito. O prota diz também que não quer que usem isso para ganhar dinheiro. Tetsu diz que de qualquer forma revistas vão ficar o tempo inteiro procurando por ele para falar sobre isso, então ele poderia usar essa oportunidade para dar um ponto final em tudo logo. Ele se levanta e disse que pensou em algo a noite inteira, indo até o quadro e escrevendo algo sobre final verdadeiro, documentário do Sueharu, dizendo que eles podem criar algo que Haru vai estar 100% de acordo. Shiro pergunta que final verdadeiro é esse, e Tetsu fala sobre o último filme que Haru fez, O Criança Rei. Momo diz que esse é um filme memorável, afinal foi o primeiro filme dela com o Haru. A história fala sobre um menino e sua mãe, que de repente sofreu um acidente por ordens de alguém. O menino jurou vingança e foi atrás disso. No fim ele conseguiu se vingar e tomou toda a riqueza do sujeito, mas um final trágico o esperava, e assim ele foi morto num beco. A partir daí um final foi feito com outro ator, afinal na história seria após 7 anos, ou seja, ele teria 17, e na época Haru tinha só 10, mas agora tem 17. Dessa forma, eles mesmos farão um final, o final verdadeiro, usando o próprio Haru. Haru gosta da ideia. Tetsu diz que ele pode dar sua resposta até sábado. Kuro chama Momo e Shiro para um café para dizer que elas estão chamando atenção demais na escola, e Shiro diz que ela não pode falar muito, visto que antes quem chamava atenção era ela. Momo diz que ela tá dizendo isso porque tá fiçando para trás, começando uma discussão breve entre as duas, até Shiro dizer que elas duas discutindo é muito feio, fazendo Kuro mandar ela calar boca e chamar de inútil. Shiro propõe uma solução, assim, Kuro deve parar com o jogo do eu te amo, e Momo deve parar de causar confusão. Dessa forma, elas revezam os cuidados com Haru, mas com a supervisão da Mai. Todas concordam. Momo diz que quer conversar sobre o documentário, e após a conversa, Kuro e Shiro pensam que estão com uma ótima oportunidade com elas, enquanto Momo pensa que elas morderam a isca direitinho. Oragi está escrevendo algumas coisas no gesso do Haru, algo como Oragi a pródiga esteve aqui. Ela disse que não fez nada, mas Haru aponta para a caneta na mão dela, fazendo ela ir para cima dele escrever mais. Entretanto, Kuro chega na hora, vendo isso e colocando ela de castigo. Depois disso, Kuro e Haru estão juntos na mesa, quando Tetsu manda para Haru uma foto onde mostra uma revista contendo o conteúdo da história do Haru. Na sala do clube, eles discutem quem fez isso, e chegam na conclusão que foi o Chan, aquele cara da antiga agência. Momo fala que eles devem confrontar ele, mas Tetsu diz que ele deve querer isso mesmo, e por isso iria haver outra coisa para fazer, para se vingar. Então ele sugere entregar esse conteúdo do final verdadeiro para a TV Collect Japan, a maior emissora do país. No documentário, Momo sugere às 3 garotas fazer perguntas, uma de cada vez, afinal elas fazem parte da vida do prota. Tetsu concorda com a ideia. Então, Shiro chama o Haru para a casa dele para alguns preparativos. Na casa dela, eles começam a gravar, e pergunta como era na época. Haru diz que em todo lugar que ele ia babavam o ovo dele, mas com ela ele podia ser ele mesmo sem essa encheção de saco, e que ficou muito feliz quando ela pediu para ele ser o protagonista da história dela. Ela lembra do dia que eles tiveram a ideia de ir até a Torre de Tóquio, e embora ela quisesse ir, ela tinha medo. Mas ainda assim ele puxou a mão dela e levou ela para fora, dizendo que podia contar com ele, que ele cuidava dela e iria levar até lá. Na porta da casa dela ela encolheu de medo, mas ele continuou com seu brilho, dizendo que ele também falha às vezes, mas sempre tenta novamente. Ela diz que naquele momento ele era como um super-homem para ela, e agradece por ter levado ela, embora não tivessem passado nem do metrô porque encheu de gente ao redor deles. Nesse instante, rolou um clima entre os dois, quase resultando em beijo, mas eles param no último momento e Haru sugere eles irem na torre. De noite, eles chegam em casa, e Shiro está toda feliz e radiante. Ela vai fazer comida e Oragi pergunta ao que Haru fez toda desconfiada, assim Haru diz que só levou ela na Torre de Tóquio. Para provar, ele mostra algumas fotos da Shiro para ela, fazendo ela se jogar no chão e literalmente começando a endeusar a Shiro. O prota sugere uma troca, ele compartilha as fotos com ela e ela é mais amigável com ele, assim ela concorda, mas depois que ele envia, ela diz que mentiu e começa a rir, mas ele apenas enviou metade, fazendo ela surtar. De noite, Shiro está no quarto mexendo no seu computador,
falando que esse foi o primeiro encontro dela com ele, e que agora está muito na vantagem. Também acha que agora terá vários encontros e logo logo eles irão fazer algumas coisas, mas ela para de pensar porque pensa que tá sendo ousada. No próximo dia, Haru está todo roncadinho, e Shiro tenta acordar ele, mas como ele não acorda, ela ia dar um beijinho nele, entretanto é impedida por Momo que chega abrindo a porta e pegando ela no flagra, acordando também o Prota. Elas começam a ter uma breve discussão, até o Prota pedir para elas sair para que ele troque de roupa. Momo diz que vai ajudar ele, começando a tirar, até ver o abdômen dele, perguntando se ele continuou malhando enquanto alisa ele. Shiro vem logo atrás também alisando, falando que não é justo só ela fazer isso, e comenta o quão duro é o abdômen de um garoto. Oraji chega nesse momento, vendo as duas em cima dele e gritando o quão safado ele é. Depois dessa manhã agitada, Momo e Haru estão no carro indo para algum lugar que ela não disse para ele. Ela lembra de quando conheceu ele e disse que ia se esforçar mais para alcançar ele. Ela pensa que naquele momento o mundo mudou para ela, foi uma grande diferença na vida dela, e por conta disso seria impossível não criar sentimentos por ele. Ela lembra até do dia que perguntou a comida preferida dele, mas ele não conseguiu responder no momento, assim a mãe dele disse para ela quais são e disse que elas fariam juntas. O plano dela é usar a sensibilidade dele sobre a mãe quando for fazer a parte dela do documentário, e acolher ele no momento, para assim ganhar pontos com ele e vencer. Chegando no local, o Prota vê que é o lugar que a mãe dele morreu. Ela pergunta se ele está bravo, mas ele diz que não, que queria ir ali. Momo começa a gravar, e pede para ele falar como foi a morte da mãe dele. Haru começa a falar que bem ali houve a cena de atropelamento da mãe dele no filme, mas o carro nem encostou nela, ela que se forçou demais na cena, sinal tem experiência como dublê, e acabou batendo a cabeça no chão. O filme seria cancelado por causa disso, mas ele não quis que isso acontecesse, afinal seria a primeira e última vez que faria um filme com sua mãe, e por isso deu toda a sua energia nele. Haru se sente e diz que esse foi o motivo dele ter de afastado. Momo pensa no quão triste é isso, mas Haru não se sentia triste, apenas parecia sentir tristeza, era diferente. Momo em contrapartida começa a se sentir triste, e pensa que não pode deixar as emoções tomar conta, que deve seguir o plano, mas ainda assim, começa a chorar e lamentar por não ter percebido isso na época, por estar próximo e poder saber o que aconteceu mas mesmo assim não saber. Haru vai até ela, a consolando dizendo que está tudo bem, é natural ela se sentir triste e não tem problema. Momo diz que ela amava a mãe dele, afinal ela era tão carinhosa e legal, era a imagem de mãe ideal para ela. Isso faz Haru começar a chorar também, assim eles se abraçam, chorando um no ombro do outro. Final na casa de Haru, ele agradece a Momo por isso, e ela diz que ele pode fazer isso de novo se quiser, principalmente se for nos peitos dela. Ele diz que ela também chorou, e ela diz para ele parar com isso, que feridas devem ser cicatrizadas com um beijo, e por isso manda ele beijar a boca dela. Oraji chega bem na hora, sendo a fiscal, dizendo que eles estão quebrando a regra de sem namorico, mas Haru fala algo no ouvido da Momo, e assim os dois começam a falar sobre o álbum de quando ele era criança, afinal tem fotos da Shiro pequena. Isso afeta claramente a Oraji já que ela ama a Shiro, e Haru junto da Momo tenta negociar algumas fotos em troca de vista grossa. Eles quase conseguem, mas Momo fica tão em cima dele que Oraji tilta e chuta a perna do Prota, derrubando. No colégio, o Prota está falando com o Tetsu, que diz que não ter certeza o que Chan vai fazer, então eles deveriam entregar logo o conteúdo para a emissora Collect, e que quem irá atuar lá seria Kuro e Shiro, mesmo sendo amadoras, e assim ele vai se encontrar com a Kuro. Eles caminham enquanto ela pensa o motivo de gostar do Haru, e o principal motivo é não ter motivos. O sentimento só está lá no coração dela. Ela é quem mais conhece o Haru, afinal viu todos os seus lados, o lado bom, o lado ruim, as suas esperanças e decepções. Ela sempre esteve com ele, afinal ela é sua amiga de infância. Ela disse que tudo mudou mesmo no fundamental, quando ela seguiu ele até uma caverna que ele ia, e ali descobriu a base secreta dela. Enquanto ela lembrava, no presente atual eles estão indo até lá. Voltando às memórias, quando eles entraram, ele explicou que vai ali porque tem medo de voltar para casa e encontrar aquele clima vazio. Kuro diz que ainda tem a casa dela, mas Haru diz que lá é animado demais, assim quando voltar para casa terá um contraste gigante. Ela pede desculpas por não ter percebido isso antes, e ele diz que tá tudo bem, ela é a única que tá sempre com ele, sempre cuidando dele ao seu lado. Os dois começam a chorar. Foi ali que ela percebeu que eles tinham um laço muito forte. No presente, eles ficam sentados lá juntos. Após isso, eles se sentam no canavial, acho que é esse o nome, do lado do riozinho lá. Ali, ela diz a verdade para ele, que o negou no festival por pura vingança, e que fez sem pensar. Ele diz o quão foi ruim para ele, o quão deixou ele mal, e ela entende. Ela diz que o ama de verdade, e que quer algo com ele, quer aprofundar.
Pede desculpas e agora quer uma resposta dele. Ele fica tenso, embora goste muito dela, ele tem dúvidas por conta da Shiro e a Momo, mas ele precisava dar uma resposta, e quando ia dar, Kuro corta ele, dizendo que passou a regra de 10 segundos, e se passou, é porque tem alguma garota na mente dele. Ela diz que entende, e por enquanto vai ficar satisfeita com isso, e sugere até algo como mudar de amiga de infância para namorada de infância. Ela até tenta explicar a ideia, mas nem o prota entende, e muito menos eu, mas pelo que dá para entender, é como um pré-namoro, ela estará esperando e eles poderão fazer algumas coisas de namorados, como andar de mãos andadas, pegar na cintura, pescoço, talvez até um beijo. Ele sugere pegar nos peitos, mas ela diz que não. Eles começam a ir embora, e ela diz que se ela esforçar e com o tempo ele não tiver mais dúvidas, talvez eles podem ser mesmo namorados oficiais, isso enquanto aperta os peitos dela no braço dele. Haru diz que o Q.I dele tá derretendo, igual o meu, ó negócio confuso isso de namorada de infância. No colégio, Abi chega no Tetsu na sala do clube perguntando das situações atuais. Ele diz que Tetsu foi um gênio por conseguir dar uma volta por cima do Shan, afinal ele queria afetar Haru contando sua história do passado, mas com o próprio Haru contando primeiro e superando isso, ele sairia ganhando. Mas Tetsu diz que quem mais saiu ganhando com isso foi Kuro com a sua noia de namorada de infância. Ele dá uma leve explicada dizendo que é como uma garantia dela, e ele diz que não sabe se acha isso genialidade ou desespero, afinal eles voltaram à mesma estaca de antes do festival. Eles estão tecnicamente namorando então, só não tem o título oficial. Abi pergunta como ele sabe de tudo isso, e ele diz que a Kuro contou para ele, afinal alguma hora ele saberia, e deixou um aviso dele para contar para ninguém, coisa que ele não tá fazendo. No colégio, Tetsu fala para Haru que ele tem um fã-clube agora, e com algumas meninas falando dele pela escola, Kuro, Momo e Shiro percebem, dizendo que vão ter que dar um jeito em algumas meninas assanhadas. No final, mostra a gravação do final verdadeiro. O Haru, que tá interpretando o protagonista, acorda do coma, com a Kuro interpretando outro personagem do lado e as meninas, que também estão atuando, chegando na sala. Todas ficam muito emocionadas por ele ter acordado, e diz que está bem, afinal ele tem as 3